O Inter encaminha sua preparação para o Grenal 448 e pode ter novidades no time de Roger Machado. O Grêmio também pode mudar bastante a sua escalação. Quero falar sobre uma convocação milionária que pode acarretar, em muito dinheiro chegando ao cofre colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar aquela ideia então, afinal, tem Grenal no domingo e tem muita informação, óbvio, pra gente projetar do nosso Internacional, Grenal 448 com novidades no time do Inter e também no time do Grêmio, além, claro, de algumas informações importantes que vêm, do Colorado, e eu quero atualizar tudo com vocês em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto, caminhão, você paga IPVA, licenciamento, multa, para não ficar, com aquele risco de busca e apreensão do teu carro. Baixe agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição deste conteúdo e ali mesmo, você já pode usar o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. É rápido, é seguro, é com a Zapay que são meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos falar um pouquinho do Inter, afinal, o Colorado está encaminhando a sua preparação, treino, nessa sexta-feira, amanhã o último atividade, antes da concentração do Internacional para o Grenal de domingo. E há uma tendência muito grande de algumas novidades no time. A informação que eu consegui apurar é de que o Roger Machado tem treinado diversas variações no time colorado. A primeira delas, e a mais provável, é um Inter com 3 volantes, ou 3 médios, como diz o Roger Machado, com a entrada do Bruno Henrique na vaga do Vitinho, sendo aí uma novidade no time para encarar o maior rival. O Gabriel Mercado pode entrar também na zaga no lugar do Juninho e o Borré, que treinou com bola ontem de forma natural pela primeira vez, também deve ser escalado na vaga do Ricardo Matias. Então, com isso, o que eu estou apostando que possa acontecer? Rocher, Aguirre, Vitão, Mercado ou Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues e Bruno Henrique, ou Bruno Henrique como um segundo volante, o Alan Rodrigues aberto pelo lado direito, Alan Patrick centralizado, Carboneiro e na frente o Borré. Existe uma outra possibilidade que também foi treinada no CT, que é o Inter com 3 zagueiros, com o Gabriel Mercado entrando na vaga do Vitinho. Então o Inter com Vitão, Mercado e Juninho, o Alan Rodrigues e o Thiago Maia na abertura de meio, Bernabei e o Aguirre como alas, e lá na frente o Carboneiro como segundo atacante junto do Rafael Borré ou até mesmo do Ricardo Matias, que também foi uma possibilidade trabalhada. Então mostra um Inter que está tentando, em especial, e isso vai muito ligado ao que disse o D'Alessandro ontem, tentar fortalecer o seu setor defensivo. E também passa por um Inter marcando um pouquinho mais alto, marcando no meio campo, com jogadores que têm que fazer a pressão na saída de bola, que tem que ter uma postura diferente do que, obviamente, esperar o Grêmio vir com a bola para ir, confiar nos zagueiros, nos laterais. Então, vejo que é um Inter com uma mudança diferente. Confesso para vocês que eu prefiro muito mais o Inter com 3 zagueiros do que propriamente com 3 volantes, apesar de achar essa formação até necessária para o momento que o Inter está vivendo dentro do Campeonato Brasileiro, que pese, do outro lado, o Grêmio também deva vir com 3 volantes, com Cuejar, Arthur e Edenilson. Vamos lá, são 3 volantes bem diferentes do Inter. A gente pega a característica do Edenilson, o Edenilson não marca a hora nem no dentista. É um jogador que ataca muito mais, tem uma liberdade com a bola. O Arthur também não tem, como principal característica a marcação, muito mais um jogador de posse, de acerto de passe. Fica realmente mesmo o Cuejar como esse jogador mais pegador ali no meio campo do que propriamente outra coisa. E aí, o William do lado direito, se especula o Christian Oliveira pelo outro lado, e na frente, o Carlos Vinícius, centroavante, já que o Bright White está lesionado. Então, é um Inter, com novidades. O Grêmio também deve ter esta novidade, lembrando que o Grêmio não conta com o Walter Kahneman, que também levou o 3º cartão amarelo e não fica à disposição para esse Grenal, zaga sendo formada pelo Noriega e pelo Wagner Leonardo. Outra questão que está definida, gente, é a arbitragem do Clássico. Marcelo de Lima Henrique apita este jogo, será, na verdade, pegando aqui, a escala, o 5º Grenal do Marcelo de Lima Henrique, ele que apitou a final do Campeonato Gaúcho deste ano, vitória do Inter no agregado, mas ele apitou o empate de 1-1 no estádio Beira-Rio, gol do Ener Valencia de falta, o gol do Wagner Leonardo pelo Grêmio, na minha concepção impedido, mas também não são questões que eram do Wagner não, do Marcelo de Lima Henrique,
que é o árbitro escalado para este Grenal. Ele apitou também, gente, uma derrota do Inter em 2011, 2-1 para o Grêmio pelo Brasileirão. O empate também pelo Brasileirão de 2-2, jogo lá no Centenário em Caxias do Sul. Apitou a vitória do Inter, né, com o gol do Tyson, que acabou rebaixando o Grêmio em 2021. E, por último, né, este Grenal de 1-1 na final do Campeonato Gaúcho. Ele tem um bom retrospecto, tá? Com o Inter no geral, né, nos últimos jogos. E também, né, se a gente for pegar como média, nos Grenais que ele apitou foram 23 cartões amarelos, 4 expulsões, 2 de cada lado. Uma do Patrick e do Bruno Cortez em 2021, já após o jogo, lembra? O Patrick pega o caixão, dá uma confusão danada, aí o Patrick vai expulso, e no Grenal da final, o Aguirre e o Dodi foram expulsos já na reta final do duelo no estádio Beira-Rio. Então eu acho que tá em boas mãos, é um cara experiente, não vai sentir o peso do Grenal, não tem aquela coisa, né, de estar marcado por um ou por outro. Então vejo que pode ser sim, né, positiva a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, né, e pegando a escala completa, né, vai ser auxiliado por Neuzinês Bach e Nailton Júnior de Souza Oliveira. No VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. Então são os responsáveis por conduzir aí o jogo neste Grenal 4-4-8. Pra gente fechar, eu quero falar sobre convocação, tá? Afinal, ontem saiu a convocação do Ramon Menezes pro Mundial Sub-20, que será disputado, né, no Chile, e vai acontecer então, né, na semana ali, né, do dia 28, é o primeiro jogo, né, dia 28 às 9 da noite de Brasília, contra a seleção mexicana. E o Gustavo Prado foi convocado, né? Foi o único jogador do Inter na lista. Se especulava, né, que o Ricardo Matias, por exemplo, poderia ter ido, ele que foi peça importante no Sul-Americano, no título da seleção brasileira, mas acabou ficando de fora, né? O que é uma surpresa, na verdade, porque é um jogador também com projeção importante dentro do cenário de seleção de base. Mas então, tá? Os jogadores se apresentam na próxima segunda-feira para a última semana de treinamentos antes da competição, que acontece de fato, né, entre os dias 27 de setembro e 20 de outubro. Então, o Gustavo Prado vai desfalcar o Inter em virtude dessa disputa do Mundial Sub-20, tá? Como eu disse, estreia contra a seleção mexicana, depois, né, joga contra Marrocos no dia 1º de outubro, e no final da fase de grupos, na etapa inicial, tem Brasil e Espanha, dia 4, né, às 6 horas. Então a gente vai informando, óbvio, quando tiver jogo do Brasil, até pra gente ficar de olho no Prado, que é um jogador que vem se valorizando, já recebeu várias propostas aí de clubes de fora, o Norwich City da Inglaterra, o Porto de Portugal, o próprio mercado saudita também tem interesse nesse jogador, e a partir do momento que ele vai se valorizando, né, em especial com convocações para seleções de base, ele vai crescendo também o seu preço, né? O Inter estipula mais de 10 milhões de euros para vender, né, o meio atacante para o mercado na próxima janela. Tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal tem o apoio da KTO, kto.bet.br, meus parceiros. Já estão de pé aí as odds pro Grenal, o Inter como favoritaço, e eu tô apostando, né, em 2-0 pro Inter com gol do Borré a qualquer momento. É o meu pitaco lá na KTO, lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Se chegou até o final, deixa o like, te inscreve, a gente se vê. Fui!